Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, vamos de novo, porque o tempo não para. Boa noite, bom dia, boa tarde. Não necessariamente nesta mesma ordem, está no ar o Teoria de Tudo, ao vivo, pelas plataformas de Sabe Caxias. Começamos mais um programa, edição de número 378, tudo bem? Eu sou Miguel Brambila e aqui estamos mais viciado do que gaúcho em erva mate da grossa, fazendo todos os dias, né, a nossa programação cultural para você, gerando cultura, gerando entretenimento, né, gerando senso crítico em busca da razão perdida. Estamos começando Teoria de Tudo. Temos o apoio de EAD Unicesumar, não dê limites para os seus sonhos, dê dedicação, atitude e fé. Top Down Informática, marca que faz muito por você. Revista Acontece Sul, há mais de 20 anos no mercado editorial gaúcho. TV Caxias, canal 14, da NET e Mentoria Meu Primeiro Livro. Acesse @AnaPregardier e fique aí mais perto de realizar o sonho de se transformar num escritor profissional. Dê o salto da sua vida profissional, seu sonho de poeta, de escritor, não é? De contista. Fica mais perto de você com organização, com a capacidade, não é? De saber onde fica a crase, que é o meu caso, né? Com revisão profissional e assim por diante, né? Mentoria Meu Primeiro Livro, junto com a gente aqui, você vai ficar sabendo mais ao longo da nossa programação também. E aproveitando, né, para dividir o espaço cultural deste programa, que está de volta à programação, Jorge Alves Júnior, jornalista, produtor cultural, baterista e também, né, sócio do Teoria de Tudo, para conversar com a gente aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, Jorge. E aí, beleza pura? Bom dia, boa tarde, boa noite, Miguel Brambila. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos internautas e também um bom dia, boa tarde, boa noite para a nossa audiência na TV Caxias, canal 14, né, Miguel? Cada vez mais crescendo aí a nossa audiência, o pessoal acompanhando aí os nossos programas, né? Estamos aí para mais um Teoria de Tudo e, claro, sempre com assuntos importantes, assuntos interessantes para a nossa audiência e compartilhando, não é, Miguel? O conhecimento, que eu acho que essa é a nossa proposta, né? De uma forma singela, claro, mas muito profissional e responsável, compartilhando aí com os nossos, com a nossa audiência, as nossas pautas, não é, Miguel Brambila? Então, sextou. Bom dia, boa tarde, boa noite, um forte abraço a todos vocês e a você também, né, Miguel? Estamos aí de volta na lida, como a gente brinca, né? Mais faceiro que guri novo com o bolso cheio de bala. Já que tu falou do chimarrão, né? A gente puxa pelo galdereto aqui, né? Vamos lá. Gostei, é isso aí, né? Muito bom. Mais famoso que o quê mesmo? Mais viciado que... Mais faceiro que guri novo com o bolso cheio de bala. Essa eu aprendi lá com os nossos colegas, que tu conheceu muito bem, o Cabeleira, Benito Cardoso. Saudosos, né? Hoje nós somos os medalhões, né? Nossa época eles eram os medalhões que tinha por aí, né? Hoje nós viramos isso, Jorge, né? Não pense que não. Pois é. O Abrelino Cardoso tinha, né, um jargão que se emprestava uma coisa para ele, era 2 vezes, leva e traz. Eu pensei que era 3 vezes, leva e traz correndo. Muito bem, vamos falar hoje de saúde em instantes, né? Especialista em endoscopia de coluna celebra 10 anos de atuação em Caxias do Sul, ortopedista e traumatologista Ramon Venzon Ferreira, que atende no bairro Pio X, no Pio 10º, né? Vai falar conosco sobre dor no ciático, sobre cirurgias também na coluna, né? Ele tem uma vasta experiência nesse sentido, que é o nosso centro, né? A coluna reflete aí muitas coisas na nossa felicidade, na nossa saúde. Mas antes disso, é claro, vamos rapidamente, Jorge, porque é sexta-feira, citar alguns destaques apenas para pontuarmos no Brasil e no mundo esta edição do Teoria de Tudo. Governo Bolsonaro tentou trazer ao Brasil ilegalmente joias de 16,5 milhões para Michele. Receita diz que vai restringir número de servidores com acesso a dados sigilosos. Nova BIM vai monitorar grupos extremistas nas redes sociais. Vacina contra a dengue deve estar disponível no segundo semestre.
Acusado de xenofobia, vereador Sandro Fantinel se diz arrependido e afirma que mulher pensa em deixá-lo. Coitado do Fantinel. Desculpa eu estar rindo dessa desgraça, né? Mas o que tem a ver a declaração política dele, de um vereador experimentado, né, com a questão matrimonial? Talvez ele tivesse que ter mais cuidado com isso também, Jorge. Nós temos que cuidar aquilo que nós falamos, né, Miguel? Sempre tentar pelo menos pensar antes. Ele está colhendo aí os frutos de um comentário muito forte que ele fez, né? Um comentário infeliz. E eu assisti o vídeo no qual ele fala sobre essa questão da esposa estar querendo deixá-lo, porque as agressões, né, Miguel, que tanto ele quanto ela têm recebido via redes sociais, telefonemas, enfim, de todas as formas, com certeza são muito pesadas, e a repercussão do comentário dele. Então, na realidade, ele misturou as coisas, deveria ter pensado um pouco mais como representante da sociedade, naquilo que diz, e está colhendo os frutos, né? O vereador, que já nos deu aqui 2 ou 3 entrevistas, já conversamos com ele várias vezes. Isso. Infelizmente, né, Miguel, consequência. Não se trata de um julgamento da vida pessoal, ele colocou, né, a vida pública dele misturada com a questão matrimonial, que não tem relação nenhuma. É bem provável que ela, né, discorde, como todo mundo discorda do tipo de pensamento do vereador, por isso, né, e provavelmente já tinha avisado ele muitas vezes, né, tome cuidado, né, e agora ela pensou, eu avisei, que era um pensamento ruim, eu não sou obrigada a suportar essa repercussão porque você não tem papas na língua, e manifestou um pensamento, né? Você não pode ser um vereador e atribuir, Jorge, a um impulso, né, uma declaração tão infeliz. Com relação ao que ela possa ter pensado, Miguel, eu não tenho como emitir uma opinião, né? A questão pessoal deles. Talvez ela até apoiasse ele porque está casada com um vereador que tem uma linha, um posicionamento X. Mas que ele foi infeliz nos comentários dele, isso sim, isso é um grande problema. E misturou as coisas, com certeza. Muito bem. Vamos a um rápido intervalo para falarmos de saúde. Um instante só e daqui a pouco nós mudamos a nossa pauta. Estamos de volta com o Teoria de Tudo para conversarmos, não é, com o especialista, ortopedista e traumatologista Ramon Wenzon Ferreira, que está com 10 anos de atuação na área em Caxias do Sul, ele que é de Porto Alegre, mas caxiense, né, profissional, formado, trabalhando em Caxias do Sul, pela Universidade de Caxias do Sul, e com uma especialização em traumatologia e ortopedia pela Santa Casa de São Paulo, em trauma ortopédico pela Universidade de São Paulo, em coluna pela AO Spine da PUC do Paraná e, por último, na endoscopia da coluna pela Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. Nós temos como pauta exatamente isso, né? O que é e quais são as tecnologias mais modernas, a saúde avança junto com a tecnologia, para falar com o Dr. Ramon, então, que está aqui, chamo ele para a tela conosco. Dr. Ramon, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao Teoria de Tudo, tudo bem? Tudo certo, Miguel. Inicialmente, muito obrigado pelo convite, uma saudação aí para ti, ao Jorge e a todo o público que tá nos acompanhando no Teoria de Tudo. Muito obrigado pela oportunidade da gente estar aqui conversando e tentando levar um pouco de explicação, de conhecimento para o público do teu programa. Que legal. Doutor, eu vou perguntar primeiramente, né, antes do Jorge entrar na conversa, basicamente, bem leigo mesmo, no sentido, né, de descriptografar a importância que tem uma saúde na coluna, né, para depois falarmos sobre os tratamentos, né, sobre equipamentos. O que significa uma coluna saudável, primeiramente? Uma coluna saudável, a gente pode falar em torno disso, é de uma pessoa
que realiza atividades físicas regulares, que tem bons hábitos, seja alimentares, seja em relação ao exercício, que cuida com a sua postura, cuida com o tipo de atividade física que faz, como faz, a postura no trabalho, e que principalmente mantém hábitos saudáveis, mas imprescindivelmente uma coluna saudável é uma coluna de quem pratica alguma atividade física, de quem evita hábitos como o fumo, coisas desse tipo. De uma maneira geral, uma coluna saudável, ela é representada por todo o contexto de uma vida saudável. Perfeito, né? E o que nós não temos, né? Por uma série de hábitos que precisam ser construídos já na infância, né? Eu vejo aqui, eu tenho uma adolescente em casa que constantemente, né, minha esposa está corrigindo a postura dela, porque que ainda elas riem, né? Chamaram aqui, estavam reunidas no RPG, ri, né? Um brinco na escola, que é a coluna de camarão, aquela, doutor. E hoje, falando com o nosso público, assim, a gente ressalta também a questão do celular, né? Que a gente tem a síndrome do pescoço de quem usa celular, porque está sempre assim, né? Então, não apenas os problemas da coluna lombar, que advém aí com o sedentarismo, com a degeneração, que muitas vezes é inerente às pessoas, mas a vida moderna nos impõe algumas coisas que a gente precisa repensar a maneira, os nossos hábitos, para manter uma coluna saudável, que até algum tempo atrás não tinha, né? Hoje a gente chama uma síndrome, essa questão do celular, né? Dos adolescentes, cada vez com musculatura mais encurtada, cada vez com uma postura pior, e isso ajuda a responder também a tua pergunta de antes, sobre o que é uma coluna saudável. É impressionante como a gente vê cada vez mais pacientes com encurtamento muscular, por falta de exercício, por má postura, e principalmente na coluna lombar, que é a nossa coluna mais de baixo, né? A gente tem 3 divisões na nossa coluna: cervical, que é o pescoço, a dorsal ou torácica, que é o meio das costas, e a lombar. E principalmente a coluna lombar e a cervical, elas respondem de uma maneira muito negativa ao encurtamento muscular e à falta de exercício. Olha só. Fala aí, Jorge. Incrível. Doutor, prazer recebê-lo aqui na Teoria de Tudo. E vou seguir a linha do Miguel Brambila, né, como leigo, mas você traz já na sua fala uma questão super importante, e casualmente eu tenho uma pessoa aqui das minhas relações que se queixa de algumas dores, e eu quero justamente entrar nesse ponto, porque não necessariamente quando estamos com dor na coluna, um problema na coluna, a gente sente na coluna, acredito eu, essa é uma indagação, né? A dor na coluna, ela pode ser transferida, por exemplo, para uma dor no pescoço, e você sentir um desconforto no pescoço durante dias, e isso até causar dores de cabeça. É possível também, doutor, a gente sentir em outras, né, partes assim do corpo esse problema na coluna? Bom, a tua pergunta, ela é muito importante e muito complexa, mas vamos tentar dividir um pouco a resposta para facilitar o entendimento. Vamos falando da coluna torácica, da coluna cervical, do pescoço. O que acontece? Nem sempre os problemas da coluna cervical se refletem necessariamente na região aqui do pescoço. Muitas vezes a dor da coluna cervical se reflete aqui na região entre as escápulas, que são esses ossos aqui, já que nós estávamos no gauchismo aí da paleta, entendeu? Muitas vezes a coluna cervical, ela dá uma dor irradiada para essa região. Na questão da hérnia de disco cervical, a gente pode ter a dor no pescoço, mas pode ter uma hérnia, pode ter um formigamento, uma dor irradiada para os membros superiores, certo? Um outro quadro na coluna cervical, que se chama de mielopatia cervical, pode dar alteração na marcha, no equilíbrio, na motricidade fina. Descendo um pouquinho na coluna, vamos falar da lombar, né? A lombar, a história, por exemplo, a história típica de uma hérnia de disco é um paciente que começou com
uma dor importante na coluna e após alguns dias essa dor na coluna pode ter melhorado e a dor desceu para a perna. Essa é uma história típica de hérnia de disco. Não quer dizer que hérnia de disco só doa assim. Tem hérnia de disco que dói às vezes só com dor nas costas, tem hérnia de disco às vezes que dói com uma dor que irradia para o glúteo, ou que irradia para a coxa, ou que irradia a perna toda, que seria a dor ciática clássica, que eu acho que depois nós vamos falar nela. E além disso, a gente tem o inverso. Outras condições de doenças ao nível da pelve, da bacia, que uma dor na coluna. Olha só, né? Que pergunta realmente, né, profunda, porque nós estamos falando com um pesquisador, não é da área médica, e, portanto, as respostas não serão simples mesmo, não é, Jorge? Mas perfeita pergunta, porque realmente é isso que se sente, não é? Eu acho que podemos entrar, já considerando aí a questão de que muitas perguntas surgirão a partir do ciático, sobre isso, né, Jorge? Tu quer replicar ainda alguma questão do condutor, não? Não, acho que podemos seguir nessa linha aí, Miguel. Vai tranquilo. Ciático, doutor, porque o ciático eu percebo em mim, né, que me dói desde os 15, 20 anos de idade, e sei exatamente o momento em que começou a doer, quando jogava futebol e que me joguei no gol, tinha uns 19 anos de idade, era atlético e nunca mais melhorei. Bom, vamos lá. Primeiro, assim, o que é o ciático? O ciático é o maior nervo do corpo humano, ele sai das últimas raízes da coluna lombar, da transição com o sacro, e vai até o último raminho da ponta do pé, certo? O que é a dor do ciático, também chamado de ciatalgia? Isso geralmente é o termo que se usa quando se tem um quadro de uma dor da raiz do nervo ciático, geralmente comprimido por uma hérnia de disco, né? E que dá o quadro da ciatalgia, que é uma dor clássica que desce por trás da região da coxa e abaixo do joelho, vem para a região lateral, anterior e posterior da perna, ou seja, do joelho para baixo ela pega todas as faces do membro inferior e pode se estender até o tornozelo ou pé. Isso é uma dor ciática clássica. Interessante a gente falar isso, porque muitos pacientes às vezes procuram: doutor, eu vim aqui porque eu tenho dor no ciático. Primeira coisa que eu faço é dizer: não me diz o teu diagnóstico, me diz a tua dor. Não, a minha dor é de ciático. Tá bom, então me diz o que é a tua dor. Ah, não, eu tenho uma dor que vem aqui, ela desce aqui até o meio do meu glúteo. Ah, tá bom, isso não é uma dor ciática. Pode ser uma dor por hérnia de disco, mas não é uma dor ciática propriamente dita. A dor ciática clássica é essa que eu falei. É importante a gente diferenciar também a dor de ciático com a dor nas costas. Dor nas costas a gente nomeia lombalgia. Dor no ciático, ciatalgia. Pode ter os dois? Pode. Lombociatalgia. Toda dor nas costas é uma crise de hérnia, é uma crise de ciática? De maneira nenhuma. Dor nas costas, a lombalgia, é uma experiência que 80% da população mundial vai ter ao longo da vida, pelo menos uma crise autolimitada, que vai ficar bem, vai se resolver. A hérnia de disco, podendo acometer a raiz ciática, ou mesmo as raízes de outros nervos, que às vezes pegam a face anterior da coxa, a hérnia de disco é uma doença que a gente fala aí de 4 a 6% da população em geral, então é muito frequente também. Mas é importante a gente diferenciar isso, o que é dor ciática, o que é dor nas costas, e se necessariamente uma tem que estar junto com a outra. Bom, como a gente estava falando, a dor no ciático geralmente está associada a uma compressão desse nervo na coluna, na maioria das vezes por uma hérnia de disco. O nosso disco é o nosso amortecedor da coluna. E na medida que ele vai desgastando, ele pode evoluir para uma hérnia. Olha só, antes que tu pergunte, Jorge, só quero lembrar, eu agradeço quando eu converso com um médico que eu não ter feito medicina, porque a minha família queria, porque todas as dores que ele está descrevendo eu estou sentindo. Então eu não poderia atender um paciente porque eu ia fazer igual o personagem do Jerry Lewis, aquele enfermeiro. Vai lá, Jorge.
Sim, agora, doutora, a informação que nós temos aqui enquanto leigos, né, que justamente diante da sua explicação, essa cartilagem, vou chamar assim, perdoe se eu estiver equivocado aqui nos termos, né, que fica entre as colunas, entre as vértebras ali da coluna, que é a grande brincadeira que se faz, né, que com o tempo nós vamos encolhendo, que na realidade é justamente essa cartilagem que vai perdendo com o tempo, né, a sua forma. Existe, doutor, como a gente prevenir de alguma forma, tanto a questão do ciático, quanto a questão desse exemplo que eu acabei também de apresentar, para que a gente sofra um pouco menos, além da questão do exercício físico e alimentação? Bom, vamos lá. As tuas perguntas, não diferente das das outras feitas do Miguel, sempre muito boas e muito elucidativas para o nosso público. Vamos lá, vou começar da tua primeira frase ali. A tua frase está 50% certa. O nosso disco ele tem uma parte cartilaginosa, certo? Uma parte fibrosa, que é a parte mais externa, e dentro do nosso disco a gente tem um gel, entendeu? Uma substância aquosa. E na medida que o tempo passa, a gente perde essa parte aquosa do disco, que é o que faz ele diminuir o tamanho, que tu disseste, a gente perde a altura. Sim, é verdade, a partir do momento que a gente ficou de pé, a gente começou a imputar os nossos discos uma agressão. Então, assim, a degeneração do disco, a perda da água dentro do disco, é um processo fisiológico que vai acontecer com a idade. Então, quem está em casa aí, está pegando a sua ressonância para ler, que leu no laudo, que tem uma desidratação, isso é um processo normal de envelhecimento do disco. E tem muitas pessoas que vão ter essa desidratação, o desgaste do disco, e não vão ter problema de coluna. Até porque pessoas com mais de 30 anos, alguma alteração na ressonância a gente encontra. Mas, continuando a resposta da tua coluna, na medida que o nosso disco degenera, a gente perde altura. Pena que hoje eu acabei não passando no consultório, senão eu traria um modelo plástico, seria muito fácil a gente exemplificar isso, mas numa próxima oportunidade a gente vai proporcionar isso. Mas continuando, sim, a gente diminui de altura. Quando a gente acorda pela manhã, a gente é mais alto, porque a gente não tem a força-peso deitado, então o nosso disco acaba hidratando um pouco de noite. E com isso a gente ganha altura. Como o disco hidrata, ele aumenta de volume. Tem hérnias que doem mais no meio da madrugada ou logo que a gente acorda, porque o disco está um pouquinho maior, aumenta o tamanho da hérnia. Então, por vezes, isso também acontece. E agora, a grande resposta que eu gostaria de ter para te dar. Infelizmente, não tem nada que a gente consiga refazer esse disco ser hidratado. Isso não tem como. Mas é o que eu digo para os pacientes. Você não vai voltar a ter uma imagem de um disco normal na ressonância. Mas não significa que um disco desidratado e que algum desgaste no disco signifique que você tenha que ter dor e que você não possa ficar bem tendo essa alteração na ressonância. Entende? Então, infelizmente, quem conseguir descobrir como voltar a ter o disco de um jovem de 15 anos, certamente ganha o Prêmio Nobel de Medicina. Perfeito, doutor, perfeito. Mas faz parte do processo do ser humano, né? O processo de envelhecimento, né? Isso é multifatorial, tanto a hérnia de disco como o desgaste do próprio disco, e mesmo se vai ser um quadro sintomático ou não, é multifatorial. Porque assim, se nós fôssemos, é peso. A gente tem pacientes extremamente magros, com grandes degenerações e com grandes hérnias. É a idade. Não é o comum, mas eu já operei paciente com 15, 17 anos com hérnia de disco. É o trabalho. Bom, se fosse o trabalho, então, só quem trabalha carregando saco de cimento, descarregando caminhão, navio, ia ter problema. Não é assim. Então, é multifatorial. Claro que é assim. Se você já tem uma herança genética, uma condição ambiental, e associa a um excesso de peso, a falta de atividade física, é claro que você tem muito mais chance de desenvolver esses quadros dolorosos da coluna do que se não o fizesse, né? Perfeito.
Doutor, o senhor é especialista em endoscopia. As tecnologias avançam cada vez mais. Qual a importância de um bom diagnóstico e essa relação também, não é? De um bom diagnóstico com a tecnologia. Endoscopia, descreva, por favor, para o leigo, né, o que significa. Bom, a endoscopia de coluna é uma das modalidades chamadas minimamente invasivas, ou seja, com uma agressão muito pequena, que a gente incorporou no nosso arsenal terapêutico para os pacientes que têm problema de coluna, né? Historicamente, todo mundo tenta fugir de médico quando tem problema de coluna, porque já imagina aquelas cirurgias enormes, parafuso de cima até abaixo, e aí diz, porque nunca fica bom, e não é assim. Hoje em dia a gente tem um arsenal muito grande de tratamentos minimamente invasivos, ainda tem espaço quando necessário para se precisar fazer a fixação da coluna, mas cada vez mais a gente está conseguindo resolver os problemas com tecnologias minimamente invasivas, e dentre elas vamos salientar a endoscopia. O que é a endoscopia? Diferentemente de quando a gente fala, por exemplo, em endoscopia digestiva, que é fazer um exame para ver o trato gastrointestinal por dentro, a endoscopia de coluna, ela fica dividida na questão que, assim, endo é dentro e escopia é olhar, mas a gente não olha só dentro da coluna, a gente trata. Então, assim, aquelas cirurgias que antes se faziam aberta para descomprimir os nervos, para tirar a hérnia, para soltar todo o canal da medula por onde passam os nervos, hoje a gente consegue fazer com um endoscópio, que é um aparelho que tem um diâmetro aí ele varia chegando em alguns milímetros, ou nos casos mais espessos pode ter até algo perto de 1 centímetro, mas assim, a incisão que você faz na pele é uma incisão de menos de 1 centímetro, de 8 milímetros a 1 centímetro, coloca esse aparelho, que é o endoscópio, olha dentro da coluna e consegue fazer toda a abertura óssea que a coluna precisa, com uma broquinha, por exemplo, assim, de 2 milímetros, não é muito mais preciso, muito menos agressivo, não descarna, não tira toda aquela musculatura da coluna, que é uma das coisas que dá muita dor no pós-operatório. Então, com essa tecnologia hoje de colocar o endoscópio dentro da coluna, tirar as hérnias por ali, liberar os nervos por ali, a gente consegue tratar muitas patologias dos pacientes. Inclusive, assim, a fixação de coluna, que é a cirurgia de parafuso, hoje ela pode ser vídeo assistida. Você faz a descompressão por vídeo e com alguns implantes especiais a gente consegue colocar de maneira percutânea, que a gente chama, com pequenos cortes. Fala, Jorge. Então, perfeito, doutor. É muito bom a gente ter essas informações, porque realmente assusta, né? Nós ainda temos aquela visão, como você muito bem falou, né, de precisar abrir a pessoa para fazer a cirurgia, e hoje a tecnologia que o Miguel traz, isso lá atrás na sua fala, é super importante, né? Temos avanços significativos. E, doutor, em termos de medicação, tá? Nós temos todo esse processo, mas a medicina também, os remédios já estão muito melhores, enfim, né? Existe a possibilidade, de alguns casos, apenas com medicação, sem cirurgias, tratar essa questão tão complexa que é a coluna, né? Que, afinal de contas, ela é algo que não é simples, né? Com o nosso cérebro e com uma complexidade enorme. Vamos fazer o seguinte, vamos dar continuidade, vou fazer um gancho na resposta de antes e vou já inserir a resposta da tua pergunta agora. Outras condições da endoscopia que vale a pena a gente ressaltar é, por exemplo, assim, quando que se imaginaria que você consegue fazer uma cirurgia de coluna sem anestesia geral, com o paciente sedado. Inclusive, o paciente, quando sim, a endoscopia, ela tem essa possibilidade. Claro que não é em todos os casos, mas ela tem essa possibilidade, inclusive do paciente responder a comandos durante a cirurgia, sabe? Você consegue fazer com uma sedação e anestesia local em muitos casos. O paciente opera a coluna, 6 horas depois está em casa, é uma cirurgia ambulatorial, não fica internado. Vamos lá, em relação às medicações que tu colocaste, eu não colocaria tanto assim a questão de remédio em si. A gente não tem nenhum remédio que tenha surgido
milagroso que... Não, a gente tem melhora nos remédios, no controle da dor, com certeza, nos remédios para tratar a dor de nervo, que a gente chama, a dor neuropática, que é aquela dor que queima, que formiga, que irradia. A gente tem tido avanços nesse sentido, mas não é uma coisa assim que a gente diria, nossa, conseguimos ter uma revolução em termos de medicamento. Tivemos melhoras substanciais em relação ao que a gente tinha disponível, digamos, há 10 anos atrás, nas medicações para controle da dor. Eu diria assim, no entendimento da dor, que a dor muitas vezes é uma coisa complexa, uma coisa multifatorial, não é uma entidade só e precisa ser tratada com vários tipos de medicações. Então eu diria assim, o tratamento da dor hoje avançou muito, não necessariamente só com remédios. Mas eu vou te dar um outro exemplo. Aquelas dores crônicas, intratáveis, de pacientes que já fizeram várias cirurgias, ou aqueles pacientes lesados medulares, hoje a gente tem tecnologias de, inclusive, implantar neuroestimuladores, que são como se fossem 2 fiozinhos dentro da coluna, ligados num gerador que fica embaixo da pele, e que dão estímulos nervosos dentro na medula, para bloquear o estímulo de dor. Ou senão, assim, a gente tem também o implante de bombas de fármacos. A gente implanta uma bomba que fica dentro do corpo do paciente e essa bomba libera medicação para controle da dor. Sobre o tratamento... Sim, a gente tem as bombas de fármacos, os implantes de neuroestimuladores. Então, me lembrou, doutor, desculpa lhe interromper, não perde o fio do raciocínio, me lembrou um marca-passo para dar um ritmo, algo semelhante para a coluna. Quando a gente fala de neuroestimulador, é basicamente isso, são 2 fiozinhos que vão dentro da coluna e que são ligados num gerador que fica implantado geralmente aqui na região glútea do paciente. E esse gerador a gente modula ele como quiser por um tablet. Inclusive, assim, os geradores atuais que a gente usa, da mesma maneira que a gente tem o acelerômetro nos celulares hoje, que identifica a posição que está, esses aparelhos também. Ele identifica se o paciente está levantando, está sentando, está capinando, e tu consegue fazer uma programação em cima disso. Olha que legal. Mas continuando, o fim da tua pergunta, como eu falei, as perguntas de vocês dariam congressos, assim, porque é tema de discussão em qualquer lugar. Sobre o tratamento conservador. A gente começou falando de cirurgia, mas vamos lá. A maioria das hérnias de disco, elas vão ter uma crise autolimitada e o tratamento conservador com medicação, com terapias adjuvantes, claro, cada caso tendo a sua indicação, fisioterapia, reforço muscular, quiropraxia, quando for o caso, medicação, os bloqueios, que a gente chama também, a gente pode ter um procedimento percutâneo, que é colocar uma medicação ali onde está dando aquele ponto de dor naquela crise. Então, assim, todo esse trabalho multidisciplinar, na maioria das vezes, ele é suficiente para resolver a crise de hérnia de disco do paciente. A maioria das crises de hérnia de disco vão se resolver aí em torno de 4 a 6 semanas, tendo uma intervenção médica, tendo uma intervenção de outros profissionais, ou não. Essa é a história natural da hérnia de disco. Tanto que a gente costuma dizer que, às vezes, o médico bom de coluna é o terceiro, porque o cara começa a crise, tem uma dor horrível, tu tenta medicar e diz, calma, vamos ver. Aí ele espera uma semana, tem dor, vai em outro. Calma, pera, vamos lá, vamos aumentar a medicação. Aí na terceira semana ele vai em outro e melhora, mas é o tempo da doença mesmo, entendeu? Mas claro, hoje em dia assim não tem mais justificativa uma pessoa ficar com uma crise de hérnia de disco uma semana. A gente, como eu falei, faz um bloqueio analgésico, que é uma outra arma que a gente tem no arsenal, que é de alta precoce, vai embora no mesmo dia, ambulatorial. Então a gente tem mecanismos não cirúrgicos de aliviar essa dor do paciente, não tem mais o porquê ficar, como a gente diz, miando aí por semanas por conta de uma crise de hérnia de disco. Perfeito. Dr. Ramon Wenzon Ferreira, muito obrigado pela sua presença aqui no Teoria de Tudo.
podes, com certeza, né, se colocar, se possível, à disposição da nossa iniciativa de chamá-lo outras vezes, porque o senhor foi muito gentil em nos atender e até colocamos em capítulos, como dissemos, para as pessoas aqui, porque são tantos assuntos e esclarecedores no sentido de trazer mais saúde pública, mais conforto para as pessoas nesse papel aí, né, da medicina mesmo. Colocamos o seu endereço na legenda, não é? Se o senhor quiser fazer aí alguma divulgação da sua rede social, para quem quiser também fazer uma consulta, fica à vontade para concluir, por favor. Muito obrigado. Queria agradecer uma vez mais, Miguel, Jorge, pela oportunidade. Estou à disposição para voltar quando vocês quiserem, para a gente continuar a nossa conversa. E agradecer ao nosso público que está nos assistindo. Quem quiser, eu agradeço. Pode nos seguir nas redes sociais, aí no Instagram, no Facebook. O nosso consultório fica no edifício City Life, ali na esquina da Rua Moreira com a Bento, e nós estamos à disposição para tirar as dúvidas e tratar qualquer um que precise dos nossos serviços aí. Legal. Um abraço, bom fim de semana, muito obrigado. Obrigado, um abraço, tchau. Boa noite a todos. Até mais. Boa noite, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estamos apresentando Teoria de Tudo. Nós temos, Jorge, ainda para conversar, após o intervalo, uma matéria com o deputado estadual Adão Preto Filho, que é irmão do deputado Edgar Preto, sobre essa questão ainda, não é, do trabalho análogo à escravidão denunciado. Ele viajou a Brasília em busca de uma audiência com o ministro do Trabalho, pedindo a revogação da reforma trabalhista, um assunto que dá pano para manga, Jorge. Exatamente, um assunto muito delicado, não é, Miguel, que vem se abordando, vem se tratando já há muito tempo, com prós, contras, enfim, com muitas discussões, e como você diz, dá pano para manga. Vamos acompanhar a entrevista e ver o que o nosso convidado aí tem a expor. Estamos de volta com o Teoria de Tudo, após o intervalo comercial, para falarmos, não é, de um assunto sério, gravíssimo, de difícil solução ao longo da história da humanidade, eu diria, porque, infelizmente, para a região da Serra Gaúcha, o destaque nacional não é nada auspicioso. Nós estamos falando aí, né, de trabalho análogo à escravidão, denunciado pelas autoridades, enfim, o que gerou uma série de desdobramentos políticos, né? As pessoas estão acompanhando em nível nacional e até mesmo mundial, causando mais uma vez a urgência, né, que nunca sai de pauta sobre o debate das relações trabalhistas. E isso tudo nos traz aqui para o programa a presença, não é, do deputado Adão Preto Filho, em primeiro mandato, já de uma família de políticos, não é? Já estivemos aqui com o irmão Edgar Preto, já estivemos, né, em outros momentos, né, com memória, né, com o finado deputado também, Adão Preto, enfim, Adão Preto Filho, que está na Assembleia Legislativa, tem 35 anos de idade, e visitou aí o ministro do Trabalho, justamente, né, utilizando como pauta essa questão aí, né, das vinícolas gaúchas sendo relacionadas ao trabalho análogo à escravidão. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, recebeu, não é, o deputado, e ele está aqui para nos contar, né, no Teoria de Tudo, como é que foi essa visita, como é que está vendo essa realidade, falar um pouco também, claro, do seu primeiro mandato aí na Assembleia, um pouco da sua história. Deputado, bom dia, boa tarde, boa noite ao nosso jargão, tudo bem? Olá, Miguel Brambila. Uma satisfação estar falando contigo no portal Sabe Caxias e também no programa Teoria de Tudo. Quer dizer que é uma satisfação falar contigo, com todas as pessoas que nos acompanham através das redes, através desse importante canal de comunicação que leva a mensagem transparente, a mensagem verdadeira, que é para essa região tão importante do nosso estado de Caxias do Sul, mas para toda a região da Serra. Então, primeiro eu quero agradecer. Quero aproveitar a oportunidade também para falar nesse canal, que tem uma audiência enorme. Agradecer a votação que eu estive aí em Caxias do Sul, em toda a região. Mando um meu abraço à presidente do nosso partido, a Pícola, né, todos os ouvintes que estão nos acompanhando. Eu estou no primeiro mandato e sigo
um legado político, eu sei da responsabilidade que eu carrego comigo, Miguel, por levar o legado desse grande brasileiro que deixou um rastro fundo de coisas boas, não só para a família, mas para todas as pessoas que seguiram ele, o meu saudoso pai, o Adão Preto, primeiro colono a se eleger deputado estadual, depois foi deputado federal, então eu tenho uma responsabilidade muito grande de dar sequência também ao mandato aqui na Assembleia Legislativa, que era coordenada pelo meu irmão Edgar Preto, que foi nosso candidato a governador. Perfeito. Que bom. Parabéns aí, né, por essa, porque enquanto se está disposto a colaborar com a nossa sociedade tão conturbada, né, e fazer política não é fácil, ainda mais hoje, em épocas de fundamentalismos acirrados no Brasil, ainda mais, falando dessa realidade, deputado trabalhista, que choca, né? Apesar de nós sabemos que existe no submundo, né, do crime muitas coisas acontecendo. Então, não se pode prever a psicopatia, a maldade humana, se pode trabalhar para tentar evitar o máximo possível. Como é que o senhor está vendo essa questão aí das vinícolas, enfim, e o que o motivou a visitar aí o ministro? Primeiro, é lamentável a situação que ocorreu na Serra Gaúcha, especificamente em Bento Gonçalves. Essa região, como eu disse, que tem um potencial enorme turístico, um potencial econômico que tanto nos orgulha, né? Essa região que é referência para o Brasil e para o mundo, a questão das vinícolas, nosso vinho com uma qualidade enorme, mas tivemos essa notícia no final de semana que tomou conta dos meios de comunicação, que assustou a sociedade como um todo. Lamentavelmente, é um trabalho semelhante à escravidão, trabalho análogo à escravidão. Nós voltamos no tempo, Miguel Brambila, e eu acompanhei essa situação que nos chocou muito. Eu faço parte da Comissão de Direitos Humanos, eu sou vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos no Parlamento Gaúcho. Tivemos uma reunião na terça-feira e ali teve junto conosco a procuradora do Ministério Público do Trabalho, relatando, ela esteve em Bento Gonçalves e nos trouxe à luz toda a situação dramática que os trabalhadores estavam enfrentando lá, e eu já me coloquei à disposição. Nesse mesmo dia, fiz contato com o ministro do Trabalho, com o Ministério do Trabalho, do governo do presidente Lula, o Luiz Marinho, porque eu acredito que tem uma série de problemas que ocasionou isso, Miguel Brambila. Desde a falta de fiscalização, da falta de recursos humanos para chegar lá na ponta, nas empresas, né, do Ministério Público do Trabalho, mas também do Ministério do Trabalho e de outros órgãos de fiscalização. Isso é por conta que não tem mais concurso público, mas o cerne principal, na minha opinião, e eu falei nessa reunião com a promotora, o problema foi daquela lei criminosa que foi aprovada no Congresso Nacional em 31 de março de 2017, que foi a reforma trabalhista, que retirou tantos direitos, que precarizou o mundo do trabalho, e está aí o reflexo. Criou condições, criou brechas para chegar a pontos como esse, ao trabalho semelhante à escravidão. Então, eu acredito muito que nós precisamos, nesse momento, de uma forma muito rápida, reabrir a discussão da reforma trabalhista no governo federal. Evidente que tem que passar pelo Congresso Nacional, é uma matéria, uma legislação nacional, mas que tem que ter o ponto de partida. Tem que abrir essa discussão. Portanto, eu marquei uma audiência com o ministro Luiz Marinho, que nos atendeu muito bem, né? Muito preocupado com essa situação, está acompanhando, o Ministério do Trabalho está acompanhando a situação de Bento Gonçalves, e eu falei para o ministro, certamente, ministro Luiz Marinho, essa é a ponta do iceberg. Outras regiões do nosso estado, outras regiões do Brasil devem estar sofrendo com isso. Quantos trabalhadores do Brasil afora devem estar numa situação semelhante à que aconteceu em Bento Gonçalves? O ministro concordou e, de pronto, atendeu, recebeu o ofício que nós encaminhamos ao Ministério do Trabalho e se colocou à disposição e diz que vai reabrir essa discussão. Ele quer criar um grupo de trabalho ali, chamando sindicatos, trabalhadores, representações também dos empresários, para achar um bom senso, achar uma alternativa que fique bom especialmente para os nossos trabalhadores, porque aquela legislação aprovada em 2017
retirou direitos, né, criou, por exemplo, o trabalho intermitente, que o trabalhador está ali trabalhando, ele não conta aquele tempo de serviço, né, ou seja, tem gerações, que é o meu caso, com 35 anos, não quer dizer que eu já quero me aposentar, longe disso, tem muito trabalho pela frente, mas uma geração de 20, 30 anos, que certamente, da forma como está, Miguel, não irá se aposentar por essas condições que a reforma trabalhista, que a reforma previdenciária criou no mundo do trabalho no nosso país. Portanto, esses direitos constituídos ao longo de muito tempo, Miguel Brambila, não caiu do céu e não brotou da terra, foi fruto de muita organização, de muita mobilização dos trabalhadores, e aí, com uma reforma dessas, retirou do dia para a noite uma série de direitos e garantias. Portanto, é necessário. Nós estamos num outro momento, é outro governo, é um outro pensamento de sociedade, que o presidente Lula tem compromisso com os trabalhadores do nosso país, né? É um trabalhador que saiu de uma metalúrgica e virou presidente da República, então ele sabe de perto a dificuldade, a necessidade dos direitos dos nossos trabalhadores. Portanto, eu acredito e tenho muita fé, muita esperança, com esse novo momento, com esse novo governo, nós vamos reabrir essa discussão e vamos aprimorar, vamos melhorar a qualidade do mundo de trabalho e garantir os direitos dos nossos trabalhadores. Perfeito. Deputado, o diálogo é a essência da política com a ação bem intencionada. Nós sabemos, né, isso por teoria. Na prática, vimos que o diálogo esteve rompido em alguns momentos, não é? O que gerou esse retrocesso, concordo, e que gerou um retrocesso baseado em interesses econômicos escusos, de elites, de grupos econômicos que fazem, grandes grupos até, que fazem questão, né, de colocar nas sombras do passado essas relações. Quais são os principais desafios desse movimento? Bom que se tenha já, né, a aceitação aí do ministro, parabéns pela sua iniciativa imediata, né, de não esperar, porque é assim que se acende o debate, não é? O senhor sabe melhor que eu, está aí no centro da política, não é? Enfim, e nesse momento, para que isso seja urgente, porque sabe-se, né, que nós estamos aqui no debate, mas nesse momento, como o senhor disse muito bem, além dessas pessoas que foram aí libertadas, quase, né, resgatadas, já se usou esse termo, pessoas estão sofrendo nesse momento, não é? Então, para ter a urgência desse debate, quais são os principais desafios? Então, é acelerar esse processo, né? Como tu disse, é um momento, e eu acredito que o Congresso está sensibilizado por toda a repercussão que deu, então nós temos que aproveitar desse momento, porque isso é fruto. Isso que aconteceu em Bento Gonçalves e que deve estar acontecendo em outras regiões, infelizmente, é fruto de uma reforma trabalhista que flexibilizou as legislações, que criou brechas, que criou condições para terceirização, para quarteirização, né? São empresas que vivem do lucro de entregar a mão de obra, ou seja, que não tem nenhuma garantia para os seus trabalhadores, para os seus servidores. Então, nós temos que rever essa situação. E, de pronto, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, se colocou à disposição e disse que irá criar um grupo de trabalho para fazer um estudo, né? Ele disse, eu quero acelerar essa questão, a gente sabe que não é fácil, né? Um congresso tem muitos interesses, tem muitas pessoas ali que têm relações com empresas, com megas empresas, mas nós temos que aproveitar esse momento que a sociedade está cobrando, está clamando por justiça, por mais direitos. Então, eu acredito que esse é o momento acertado para nós reabrir essa discussão e criar condições de aprovar uma nova legislação com mais garantias, com mais direitos. Então, esse primeiro momento, eu acredito que ainda no mês de março, nos próximos dias aí, o ministro do Trabalho vai chamar uma reunião, né, que ele chama de grupo de trabalho, desde sindicatos, desde trabalhadores e também representações de empresários, para fazer essa discussão, reabrir, ver o que tem errado nessa legislação, o que pode aperfeiçoar, o que pode melhorar, e aí apresentar para o Congresso Nacional, certamente logo aí nos próximos meses, uma nova legislação. Eu falei em revogação da reforma trabalhista, mas se abrir essa discussão, se aperfeiçoar, se melhorar essa legislação, já é um grande avanço, já é uma luz para os nossos trabalhadores e para o mundo do trabalho que tanto precisa de garantias e de direitos, porque foi retirado ao longo desses últimos anos, né, uma legislação
que foi fruto de muita luta, de muita organização, e que em poucos dias, né, o Congresso Nacional e o presidente, na época, Michel Temer, retirou direitos e garantias dos trabalhadores do Brasil. Muito bem, deputado, ampliando um pouquinho a questão, sei que o senhor tem compromisso também, apenas para que citemos aí nessa posição nova, política, na Assembleia Legislativa, novos governos, uma nova janela se abre no debate social. Como é que o senhor está vendo o contexto político num todo, governo estadual e o governo federal? Eu vejo, e tem muita esperança no governo do presidente Lula, né? Eu sou um militante do Partido dos Trabalhadores, sou deputado estadual pelo primeiro mandato, mas eu me criei na política, né? Sou filho do saudoso Adão Preto, meu pai, então eu, desde muito criança, fui criando consciência, né? Sabendo da importância da política, do governo, e o presidente Lula já foi presidente no ano de 2002 até 2010, fez uma grande revolução no governo federal, criando alternativas para os que mais necessitam da mão pública, da mão do Estado, né, desde a área da educação, criando o ProUni, o FIES, desde a área da saúde, aperfeiçoando o SUS, né, melhorando o sistema de atendimento às pessoas e também criando oportunidade. Eu lembro bem, Miguel Brambila, na época que o presidente Lula foi presidente da República, eu lembro que nos comércios tinha a placa "Contrata-se funcionários". O trabalhador podia escolher onde ele queria trabalhar, né? Uma opção de um trabalho melhor, um salário um pouco mais equilibrado, tinha essa oportunidade. E ao longo desse tempo, depois do golpe que deram na presidenta Dilma, foi um retrocesso tremendo no Brasil em todas as áreas. Na área de infraestrutura, na área educacional, na área da saúde, na área dos direitos e garantias, como é essa questão da reforma trabalhista que nós acabamos de debater. E o presidente Lula retomou. O Lula, com seus 76 anos, ele não ia voltar para o cenário da política, ser candidato a presidente para fazer mais do mesmo, que foi já um grande governo quando ele foi, né? Botou o Brasil num patamar mundial reconhecido, nós chegamos a ser a 5ª economia mundial, e hoje é a 14ª por conta desses últimos governos. Então, Miguel, o presidente Lula está com muita disposição, eu tive a oportunidade de encontrar ele algumas vezes no período eleitoral, e ele falou para mim: Adão Preto Filho, eu estou entrando nessa parada é para fazer mais e fazer melhor do que nós já fizemos. Então, o presidente Lula já dá sinais, né? Com a questão do orçamento, claro que nós estamos com um orçamento ainda da gestão passada, né? Nós estamos num exercício, foi aprovado aquela PEC no mês de dezembro ainda, mas ainda é muito insuficiente os recursos, o orçamento, né? Pela necessidade do povo trabalhador, nós estamos com 33 milhões de brasileiros que estão abaixo da linha da pobreza, que estão passando fome, que estão passando dificuldade. E a gente já vê, né, sinais do governo, por exemplo, aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul, deve ter acompanhado, Miguel, a questão da seca, da estiagem. Eu estive lá em Ulha Negra, né, estive acompanhando todas as discussões com os movimentos sociais, porque a crise hídrica, né, a crise climática no nosso estado é o 3º ano consecutivo e nós já tivemos a presença do governo federal destinando aí 430 milhões para combater a estiagem, né, de uma forma emergencial. A gente sabe que são recursos que não vai resolver todos os problemas, mas de forma emergência, para a questão da água, para a alimentação dos animais, para a alimentação também das pessoas, porque tem pessoas no campo que estão passando dificuldade. E também eu estive, nessa mesma semana que eu fui no Ministério do Trabalho, estive junto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, pensando já também em um programa a médio e longo prazo, porque nós vamos conviver com a seca, com a estiagem aqui no estado. Então, a gente já vê um governo federal, né, mais sensível, né, que tem compromisso, como foi lá em São Paulo, quando teve aquele problema climático, a presença do governo federal, o presidente Lula esteve lá, como foi também lá nos Yanomamis, os nossos irmãos indígenas, a presença do governo federal. Então, a gente vê, graças a Deus, um governo federal, um governo com mais sensibilidade, né, mais atento, porque se nós for fazer uma comparação aqui, Miguel, lembra bem, o ano passado nós tivemos a seca mais severa dos últimos 70 anos. Esteve aqui a ministra Tereza Cristina, do governo Bolsonaro, na época, e a ação do governo federal foi pedir para que os nossos agricultores rezassem, né, para São Pedro melhorar a questão do clima. Não teve um orçamento, não teve recurso. Esse não é o papel do governo. Faltou pedir para os Yanomamis fazer a dança da chuva lá também, né, para se livrar de Deus, Miguel. Então, essa é a diferença de um governo, né? Isso é papel do ministro da Eucaristia, é papel do padre, do pastor, e não do governo, não do ministro de Estado.
Portanto, isso eu quero só fazer esse recorde, fazer essa comparação Claro. de um governo para o outro, que tem sensibilidade, que tem compromisso com o povo brasileiro. Portanto, eu estou muito feliz com o presidente Lula. E aqui no governo do Estado, o governador Eduardo Leite, para finalizar, que eu sei que o tempo é escasso, Miguel, mas eu acho importante fazer essa análise também. O governador Eduardo Leite, na minha opinião, nós, a bancada do Partido dos Trabalhadores, seremos oposição ao governo Eduardo Leite, uma oposição coerente, né? Evidente que vamos estar juntos no momento onde tenha projetos bons para o nosso Estado. Nós queremos o melhor para o nosso Estado do Rio Grande do Sul, para o nosso povo gaúcho. Eu, humildemente, quero ser um elo do governo federal, do presidente Lula, com o Rio Grande do Sul, para trazer recursos, trazer investimento. Mas o governador Eduardo Leite, na minha opinião, como eu estava dizendo, é muito bom de propaganda, de marketing, mas na vida real, muito pouco ele vem fazendo para o nosso povo gaúcho. Muito semelhante ao governo do Temer, semelhante ao governo do Bolsonaro, é um pouco mais bonito o enfeite, o pacote, a forma de se apresentar, mas na prática mesmo retirou direitos também, retirou garantias dos servidores públicos, botou no centro do governo, se utilizou dos servidores públicos como se fosse inimigo do Estado, e muito pelo contrário. Se nós queremos um bom atendimento lá na sala de aula, um bom atendimento lá no hospital, no posto de saúde, nós temos que tratar bem os nossos servidores. E tratar bem não é apenas financeiramente, evidente que os servidores querem um equilíbrio dos seus salários, e eu estarei junto com os servidores, mas é a consideração, é a qualificação, coisa que não tem ao longo desses últimos anos. Nós estamos com o governo do Estado que é reeleito, Miguel, né, que passou o ano passado com uma seca, e eu lembro muito bem os anúncios que o governador Eduardo Leite fez, poço artesiano, cisterna, irrigação, mas o que chegou lá na ponta para os nossos agricultores? Muito pouco ou quase nada. Ou seja, é muito bom no papel, na propaganda, mas na prática, no orçamento, é quase nada. O que chegou para os nossos agricultores, para concluir, por parte do governo do Estado, foi alguma cesta básica para os agricultores, que isso é lamentável, que entregar a cesta básica para os nossos agricultores que estão lá na ponta produzindo. Então, esse é o cenário que o governador Eduardo Leite apresenta para o povo gaúcho. Na minha opinião, é muito pouco, perto da altura que tem o cargo de governador. Perfeito. Só para contextualizar também, se o produtor que já está altamente endividado por esse contexto de seca tiver que pagar pela cisterna, né, já complica a vida dele também, né? Ele não tem dinheiro para comer e não vai. Uma cisterna não é barato, né? A irrigação não é barato. Precisam políticas públicas mesmo, não é simplesmente dar crédito, né? Porque dar crédito para o microempresário, se ele não tem capital de giro, não tem onde buscar, se ele já está quebrado, não vai resolver a questão econômica, deputado. Exatamente, Miguel. Nós temos que pensar, e nessa reunião que eu estive com o ministro Paulo Teixeira, no dia de quarta-feira, eu falei para o ministro, estava todas as representações, lideranças do campo, dos movimentos sociais, eu falei, olha, é importante, além de nós pensar um projeto a médio e longo prazo, porque nós vamos conviver com a seca aqui no estado, infelizmente, então nós temos que pensar para frente, mas pensar também a questão do endividamento dos nossos agricultores. Eu sei que aí em Caxias, aí na região da Serra, tem uma agricultura muito forte, e que certamente muitos agricultores estão numa situação dramática, né, com o financiamento, porque nós estamos no 3º ano consecutivo. Ou seja, tem agricultor que tirou lá em 2019 um financiamento e não conseguiu pagar ainda por conta que não colheu, por conta que não teve uma produção. Então nós temos que pensar um rebate, temos que pensar daqui a pouco alguma forma de anistiar esses agricultores para ele ter um fôlego, para se organizar e ter ali, logo ali na frente, voltar a ter renda, ter autoestima e produzir também de uma forma efetiva para o nosso estado. Deputado Adão Preto Filho, na Assembleia Legislativa, sua presença é tão importante, sempre uma boa conversa, com teu irmão também, o Edgar Preto, que já esteve aqui algumas vezes, foi um bom diálogo. Até a próxima, muito obrigado pela participação. Obrigado, Miguel, uma satisfação estar falando contigo, agradeço ao programa Teoria de Tudo, também ao portal Sabe Caxias. Um abraço a todos vocês e me coloco à disposição na Assembleia Legislativa. Legal. O Teoria de Tudo faz um intervalo, fica aí, nós já voltamos.
É isso aí, estamos de volta para concluir o programa. Fim de semana, Jorge. Final de semana, né? Importantes, né, Miguel? As informações que o Preto trouxe aí para toda a nossa audiência, né? Um bate-papo muito bom, parabéns. Né? Parabéns, realmente muito legal. E traz a reflexão, não é, Miguel? Traz uma reflexão importante que a gente tem que estar observando essas mudanças e, enfim, estarmos super atentos com tudo isso e nos posicionando, né, Miguel? Nos posicionando da melhor forma possível, né? Estar sempre ligado aí nas informações e sempre pesquisando, claro. O Teoria de Tudo volta ao vivo na segunda-feira, às 22 horas, aqui pela plataforma de Sabe Caxias, mas também, né, em Omnichannel, como temos dito, ou em vários canais, na TV Caxias, do canal 14 da NET, nas redes sociais diversas. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua audiência. Né? O teu recado de fim de semana aí, Jorge. O recado do final de semana é vamos com calma, né, pessoal? Vamos de boa. Se beber, não case. Se beber, não dirija. Né? E se beber, não case, porque se vai casar tchuco, aí né, com certeza não é um bom. Não é bem caxiense, né? Não, é uma boa escolha. Agora, se você encontrar sua alma gêmea, case, porque é perfeito, muito bom. Muito bom. Lá. Isso aí, casar tchuco é coisa legal, né? Não, lembrar. É coisa de louco, né? Lembrei do Cabeleira também, né? Meu pai falava, tá tchuco? Legal, cara. Ah, mas eu cresci, né? Eu nasci em Caxias, né, Miguel? Então a Radite, o Galeto, a Polenta e o Tchuco. Mas tu sabe que eu acho que a Júlia, aqui, a minha filha, nunca ouviu esse termo. Vou perguntar para ela se ela sabe o que é tchuco. Acho que ela não sabe o que é. Acho que não. Acho que é mais da nossa geração. A gente ouvia muito isso aí, né, Miguel? Acho Manual que não. do velho, é verdade. Mas muito bem. Puxa, que horror, né, Miguel? Quem diria? Quem diria? Valeu, tchau, tchau. Obrigado a todos. Teoria de Tudo. Boa noite. Valeu, bom fim de semana. Você está assistindo Miguel. Teoria de Tudo.